Bom dia a todos. Hoje, o Evangelho proclamado em nossa liturgia nos conta uma parábola que Jesus contou. Toda a liturgia é uma releitura diária e milenar daquilo que Jesus fez nos Evangelhos. Temos a parábola que Jesus contou, muito conhecida como a parábola do juiz iníquo ou a parábola da viúva persistente, dependendo do título que a tradução vai escolher para dar. Jesus nos conta sobre uma viúva que insistentemente clamava por justiça a um juiz que diz que não temia nem a Deus e nem se importava com as pessoas. Mas ela o perturbava diariamente. Ela estava lá, perturbando ele. Faça justiça à minha causa. Faça justiça à minha causa. Ele não se importava com a causa, não se importava com a justiça, mas pela insistência dela, para ela não mais perturbar a ele foi lá. Eu vou julgar, para me livrar logo dessa mulher. Jesus faz uma comparação entre o juiz iníquo, o juiz ruim, com a compreensão do próprio Deus. E a viúva é um servo de Deus. A viúva é todo aquele povo que se diz seguir a Deus, que está em constante súplica e oração ao Senhor. Meio estranha essa comparação, mas era a comparação que aquele povo ali naquele período entendia melhor. Era a linguagem dele. E ainda com um pouco de senso de humor, se a gente for considerar. Hoje, também, no caso, foi no dia de ontem, e hoje nós fazemos memória, eu pedi especialmente para que isso fosse feito, uma pessoa muito importante. Uma mulher que teve uma importância muito grande para o cristianismo ocidental, chamada Teresa. Ela foi uma freira, uma monja, uma mística e mais tarde considerada doutora da igreja. Teresa de Jesus, da cidade de Ávila. Uma freira simples, com uma história muito interessante. O que essa pessoa tem a nos ensinar hoje? Ela nos ensina, como Igreja de Jesus Cristo, o processo das entranhas da oração. Ela nos ensina as orações ao justo juiz que representa a nossa fé. Através dos graus espirituais de oração, do nosso corpo, da nossa alma, de cada um de nós nos encontrarmos de forma real com o Rei que reina em nossas almas. Cada um de nós se encontra com o próprio Jesus Cristo sentado no trono do nosso coração. Através de uma profunda intimidade com Jesus, que nos fortalece em nossa vida, em nossa alma, para nós enfrentarmos os desafios da vida diante de toda a dificuldade e todo inimigo que nós encontrarmos pelo caminho. Ela nos mostra um Jesus que está além do Jesus da doutrina, do dogma, um Jesus que está acima de doutores, teólogos, um Jesus que vive no coração de cada um. Um Jesus que está não petrificado em livros mais livros, daqueles que falam de Deus, mas no final não falam nada. Um Jesus que é sentido em nossa alma. Teresa nos impulsiona a conversar com o próprio Jesus e a ouvir a sua voz no silêncio, na busca do próprio Deus que fala conosco. Um silêncio que grita muito alto. Quem entrar nesse silêncio de Deus vai ouvir um furacão dentro de si no mundo. Deus é imenso. E esse furacão que ele representa é imenso.
A nossa alma não o suporta, mas Ele nos dá por graça uma amostra grátis do poder dele. Esse Deus que é a própria palavra em ação. Na carta, segundo Timóteo, o apóstolo Paulo nos lembra do poder dessa palavra em ação. Cristo é a palavra. Cristo é a manifestação das Escrituras Sagradas. Nós não adoramos a Bíblia, nós não temos idolatria à Bíblia. Nós temos amor à palavra viva que é o próprio Jesus. Cristo é a palavra e se manifesta nessas Escrituras para o nosso ensino, repreensão, correção, instrução na justiça. A Escritura nos dá o caminho para praticar a justiça, o amor, o poder do próprio Deus no mundo. A nossa profundidade na oração, na meditação, no relacionamento dinâmico com o próprio Espírito Santo de Jesus, junto com o nosso estudo e dedicação e respeito à Bíblia, às Sagradas Escrituras, na combinação com o extremo, essa combinação nos dá uma amostra do extremo poder do próprio Deus para nos capacitar para o ministério dele na igreja e no mundo. O próprio corpo de Cristo, que é a igreja, que você faz parte, que você é, toma poder de acordo com o seu relacionamento com o próprio Deus. Onde já se viu? O árbitro chama ele de meu mestre, mas não tem contato nenhum com ele. É preciso ter esse contato. E o estudo da Sagrada Escritura, nossa profundidade de oração, vai nos dar cada dia mais contato com o próprio Senhor. Mas Jesus, ele pergunta para nós, como igreja, como povo dele, na pessoa dos seus discípulos: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Será que encontrará uma fé de profundidade, de sinceridade, de humildade com ele? Ah, eu conheço Jesus. Ah, eu levantei a mão para aceitar Jesus. Que Jesus? Você encontrará fé na terra dessa pessoa, o próprio Cristo? Um Jesus que parece mais um gênio da lâmpada? Um Jesus que se esconde atrás de discursos de ódio? Santa Teresa viveu no século XVI, num tempo muito parecido com o nosso, mas tinha suas características um pouco piores, vamos dizer assim, de muito fanatismo, de inquisição. Quem discordasse ia direto para a fogueira. Inclusive ela foi presa, um amigo dela, João da Cruz, foi preso, quase foram para a fogueira. Guerras religiosas, a reforma protestante estava explodindo, a colonização nas Américas, na Ásia, o mundo civilizado, cristão, cortava a cabeça de qualquer um que iria se pôr no caminho. Estamos vendo a exploração de tudo e todos, estamos vendo a escravidão em seu apogeu, uma forma que o mundo ainda não tinha visto, violenta, destruidora. Em resumo, tudo de ruim. Ela nasceu nesse momento. Não muito diferente do nosso tempo atual. O fanatismo, a guerra, guerras nucleares, químicas, biológicas, a guerra urbana. Rio de Janeiro é uma cidade em guerra, mais violenta do que muito lugar que está caindo bomba, só que a gente não percebe. Morre muito mais gente aqui e a gente não se toca, e a gente está nesse espírito de violência, infelizmente, e acha normal. A intolerância, principalmente intolerância religiosa, o preconceito, o racismo, a violência contra a mulher, a destruição da natureza, que é vista como uma coisa boa, é o progresso.
mate, todo mundo que se põe contra o progresso, que maravilha. São Paulo nos responde: pois virá um tempo em que não suportarão a verdadeira doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. 2 Timóteo 4, 3, 4. Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. Mas, diante de cenário desesperançoso, diante de um cenário triste, uma Teresa se levantou. Uma mulher simples, dentro de um mosteiro, praticamente meio que enclausurada, ela não era, mas ela começou a reformar o cristianismo em sua época. Um cristianismo que estava muito baseado em dinheiro, entre os poderosos, um cristianismo entre o povo simples, não queria saber, carregado de superstição, de idolatria. Teresa, nesse meio de muita violência social e violência religiosa, ela falou: Espírito Santo, faz de mim de acordo com a sua vontade, faz diferença na minha vida. Resumindo, é muito grande a história dela. Quem quiser, compre o livro dela, o livro da vida, é a autobiografia dela. Essa mulher que se deixou ser usada por Deus começou a reconstruir algo que aparentemente tinha sido derrubado. Começou a resgatar Jesus Cristo no coração das pessoas. Um Jesus que estava esquecido. Da mesma forma, você e eu somos chamados a fazer isso na vida de cada um daquelas pessoas que nós conhecemos, na vida da nossa comunidade, na nossa paróquia aqui em Sulacap, no bairro de Sulacap, nos nossos bairros onde nós moramos. O próprio Cristo fala: eu quero fazer diferença na sua vida e quero que você faça a diferença na vida das outras pessoas. Quero que você seja uma pessoa que transforme o mundo de morte em um mundo de vida. Eu quero que você transmita o espírito de vida aonde existe morte, seguindo o exemplo de Santa Teresa de Jesus, São João Batista, São Paulo, João da Cruz, Maria Teresa de Calcutá, muitos outros que vieram antes de nós, muitos, uma imensidão de testemunhos, que muitas das vezes deram a própria vida em nome de Jesus, em nome da preservação da vida, em nome do próximo. Somos capacitados por Deus para um serviço ao próprio Deus e à humanidade. O seu poder habita em nossas mãos hoje, na nossa comunidade hoje. Que possamos levar a luz do amor, a luz de uma espiritualidade sadia em meio a tanto fanatismo e loucura. Que possamos levar vida ao coração de todos aqueles que nós conhecemos e de nós mesmos. Amém.